Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é o João Herbert. Para quem não me conhece, eu trabalho com tecnologia da informação, trabalho na parte de cybersecurity, trabalho na parte de cloud, de infraestrutura, trabalho na parte de redes, de operações de TI, como NOC, SOC, segurança ofensiva, trabalho com automação de processos, trabalho também com desenvolvimento de sites e apps e também na parte de ciência de dados, tá bom? Sou graduado em Digital Security, tenho algumas pós-graduações também na área de Cybersecurity, Cybercrime e Forense Digital. E o objetivo desse vídeo hoje é falar de uma área que está dentro da ciência de dados, né, mais especificadamente na parte de migração de dados. E por que isto? Ultimamente, várias empresas estão me contactando para fazerem migração de dados dos seus sistemas antigos para plataformas mais modernas na nuvem, cloud. E muitas delas utilizam ainda a franquia, né, que é a Odonto Company, e estão migrando para várias plataformas. Existem várias, por exemplo, a Clinicorp, o Controle Odonto, a Simples Dental, tem também a Dental 14, né? Então, tem uma infinidade de plataformas novas aí. E ultimamente eu estou fazendo muito essa parte de extração para a migração do Clinicorp, tá? Então, os exemplos que eu vou citar aqui é justamente fazendo aí exemplificando esse tipo de migração, tá bom? Então, nós vamos já começar aqui. Eu vou mostrar para vocês, fazer aqui um overview bem rápido, para vocês entenderem de forma bem superficial de como funciona a questão de banco de dados, de estrutura, de tabelas, de campos, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui na tela, eu tenho dois bancos de dados, para quem não sabe, o Odonto Company ele trabalha com bancos de dados chamados Firebird, né, que é um SGBD, e dentro da arquitetura deles, do Unisoft, na pasta dados, existem dois bancos de dados distintos, tá? Mas que trabalham em união dentro do sistema deles. Então, um é clínicas, né, como vocês podem ver aqui, e o outro é contrato. Então, cada um é responsável por armazenar informações de dentro do sistema, tá? Então, eu peguei aqui uma base de teste, tá, de um cliente, somente para exemplificar. Eu creio que vocês vão ver aí em diversas partes da apresentação um desfoque, né, porque são dados sensíveis e a plataforma onde eu subo, né, o YouTube, eles podem bloquear, tá bom? Então, só para deixar aí bem claro para vocês. Então, nós vamos abrir aqui o banco de clínicas, né? O banco de clínicas, ele tem várias partes, tá? Ele tem as tables, que são tabelas, ele tem as views, as procedures, né, que são programações, as taggers, que são os gatilhos, né, tem os generators, enfim, tem uma infinidade de tarefas dentro do banco de dados que foi desenvolvido pelo pessoal do Odonto Company, tá bom? Uma das que nós utilizamos mais é essa parte de tables, né, que são as tabelas, que são todas as tabelas dos sistemas dentro desse banco de dados de clínicas, tá? Eu vou exemplificar somente uma, que é chamada a END 101, tá? Eu vou dar dois cliques aqui. Essa END 101, ela é uma tabela do banco de dados de clínicas que é responsável por armazenar todas as informações de pacientes de dentro da clínica, tá? Aqui, como eu falei, vai estar desfocado, mas aqui nesse campo field name são as nomenclaturas que são utilizadas de todos os campos de dentro dessa tabela END 101. Tá? Tem um nome, tem um CPF, tem um telefone 1, tem um telefone 2, tem um CPF, tem a cidade, tem o estado, enfim, são todas as informações do cadastro do paciente, tá bom? Então eu vou abrir aqui os dados, nessa para vocês poderem ver como é que é armazenado. Então aqui, por exemplo, no nome eu tenho todos os nomes dos pacientes, tá? Eu tenho o CPF dos pacientes, tenho o RG, tenho a data de cadastro desse paciente dentro
do Odonto Company, tem observação, enfim, são os campos que são necessários para poder fazer o armazenamento desses dados dentro do banco de dados de clínicas e mais especificadamente dentro da tabela de END 101, que é responsável pelo cadastro de pacientes. Tá bom? Nós vamos pular agora aqui para outro banco de dados, vou fechar esse outro, que é o banco de dados de contratos, tá? O banco de dados de contrato, ele trata mais de armazenar a questão do contas a receber de cada paciente, do que já pagou, do que falta pagar, chamam de planinho, né? Então, aqui dentro, ele não foge, a estrutura não foge de como está montada a parte de clínica, tá bom? Eu falo na questão de tabelas, de tags, de procedures e tudo mais. Então, eu vou exemplificar aqui dentro dessa de contratos, pegando aqui uma tabela que se usa bastante, que é a CXD. Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês qual é a tabela. Vamos pegar essa CRD 111. Pronto. Essa CRD 111 ela é responsável por armazenar todas as informações de contas de pacientes que estão em aberto. Tá bom? Então aqui eu tenho o CPF, aqui eu tenho o documento que foi gerado, eu tenho o valor, eu tenho vencimento, eu tenho a emissão, eu tenho vários dados que são armazenados para poder, né, ficar gravado a parte do paciente nessa questão dos débitos. Tá bom? Eu tenho várias outras tabelas dentro do banco de dados, mas só para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Um banco de dados relacional que nós chamamos. E por que relacional? Porque nesse caso, por exemplo, aqui, diferente da primeira tabela que nós abrimos lá do banco de dados de clínicas, que é o END 101, né, ele já tem lá dentro, se vocês lembram, ele tem o nome do paciente, tem o CPF também. Já nesse caso aqui de contratos, ele não traz o nome do paciente, ele traz somente o CPF. Então, o banco de dados relacional é justamente isso, a gente poder interligar uma tabela de um banco de dados com outra tabela, né, para fazer a união e chegar ao ponto que nós queremos. Ou seja, filtrar os pacientes que estão devendo, nesse caso, de uma tabela de um banco de dados com outra tabela de outro banco de dados. Por isso que nós chamamos de bancos de dados relacional. Tá bom? Então, essa parte aqui acho que ficou bem claro, né? Só para vocês terem um overview de como funciona a questão do banco de dados. São muitas tabelas, são muitas informações, tá? Então, quando eu fiz esse trabalho de estudo de como funciona esse banco de dados da Odonto Company, demorou bastante tempo, demandou aí muitas noites, né? Muito café para poder entender. E depois de entender isto, eu trouxe para a parte de programação, tá? Vou abrir agora aqui a parte de programação para vocês, né? Acho que já está aparecendo aí na tela. O que acontece? Eu trabalho também com linguagem de programação, né? Então, eu desenvolvi um código, tá? Como vocês podem ver aqui, é bastante coisa. Cada parte do código, ele trata de um processo, né? Então, esse processo, ele vai lá dentro do banco de dados, ele pega as informações que eu defini dentro, para poder montar, desculpa, para poder montar a estrutura que cada bandeira aceita de layout para poder fazer a migração propriamente dita, tá? Então eu faço a extração desses dados, monto de acordo com o que a bandeira quer e envio para eles, tá bom? Esse é o meu trabalho na parte da migração. Mas na frente eu ainda vou explicar algumas coisas relacionadas a isso. Então o código aqui ele vai pegar tudo, né, que eu preciso e eu vou acompanhando isso em tempo real, tá bom? Depois de fazer esse processo todo, ele gera, tá? Já deve estar aqui na tela de vocês. Ele gera algumas informações que são as planilhas que nós chamamos de layout, que é como a Clinicorp trabalha, tá bom? Então a Clinicorp trabalha com essas nomenclaturas. Por exemplo, appointment é agenda, book entry é a questão do financeiro dos pacientes, paciente é pacientes, né, que é o cadastro de pacientes. Lembra daquela END 101 que eu mostrei? Ele pega tudo de lá e joga para cá. A parte de relatório financeiro é a parte de ortodontia. A parte de treatment operation é a parte do corpo clínico. Então, são essas informações que a Clinicorp, por exemplo, ela precisa para ser enviada para poder fazer a migração propriamente dita, tá bom? Eu vou abrir aqui a parte de pacientes, só para vocês terem
uma ideia de como funciona essa parte, tá? Vou abrir aqui, deixa eu dar um enter aqui para abrir a planilha para mostrar para vocês como é que funciona essa estrutura, tá? Então, como vocês podem ver aqui, a Clinicorp, ela trabalha com as colunas dos arquivos todas em inglês, né? Active é se o paciente está ativo, o address é o endereço, age, a idade, o birthday é a data de nascimento e assim vai. Tá? A cidade, nome do paciente, né? Tá aqui, já marquei. Então, ele traz aqui todos os nomes do paciente e traz todas as informações que eu colho, que eu extraio de dentro do banco de dados para dentro da estrutura que eles trabalham, tá? Então, todas essas colunas de dentro da planilha, elas têm que ser preenchidas. Caso contrário, a validação ela não é feita 100% e, consequentemente, não se pode fazer a migração propriamente dita, ok? Então, essa aqui é a planilha de pacientes. Eu vou abrir uma outra aqui para vocês, que é a Book Entry, que trata do financeiro, tá bom? Do financeiro do paciente, do que está em aberto, do que não está, tá bom? Então aqui não foge a regra, tá bom? Aqui as colunas são todas em inglês, cada um trata de uma parte, patient name, que é o nome do paciente, né? Eu tenho um campo aqui chamado, dentro dessa parte do financeiro, que é o amount. O amount, ele é o seguinte, quando ele tem valores aqui, quer dizer que o paciente ele pagou. Quando ele está zerado, deixa eu ver se eu encontro um aqui para mostrar para vocês. Quando ele está zerado é porque não pagou nada, tá? Tem aberto, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Não encontrei um aqui, mas quando aqui está zerado é porque ele não pagou nada, tá bom? Acho que ficou claro aí para vocês. Então é assim que funciona, pessoal. A parte da extração, ele gera esses arquivos. Depois que ele gera esses arquivos, eu mando lá para o pessoal do Clinicorp, né, um e-mail, e nesse e-mail, aquele que vocês estão vendo aí na tela, nesse e-mail eu peço para eles fazerem a validação, então eu mando os arquivos para eles abrem tudo que eu mandei, eles validam, tá bom? E essa validação, eles dão ok, né? Então o e-mail ele vem para mim, vai também com cópia para a clínica que me contratou para poder ficar por dentro de todo o trâmite do que está acontecendo na parte dessa migração, tá bom? Então o processo basicamente é esse. Depois desse tempo, eles dão um tempo para poder migrar, né? Fazer a migração propriamente dita, pegar os dados que eu enviei e jogar dentro da plataforma da Clinicorp. Então, geralmente, pessoal, essa parte ela é feita dentro do onboard. Tá? O onboard é quando vocês fazem a licença do Clinicorp, eles dão um período de 30 dias de onboard. Nesse período, eles vão dar um treinamento para vocês, eles vão entrar em contato com vocês para enviar os vídeos de como parametriza o sistema deles, né? E também, nesse tempo, a gente tem que fazer a migração, tá? Sem custo adicional algum. Se passar desse período de onboard, ou seja, vocês fizeram a assinatura e passou 30 dias, aí eles cobram uma taxa para poder fazer essa migração interna, tá bom? Pessoal, toma aqui uma aguazinha. Desculpa mais uma vez. Então, eles cobram um valor quando passa esse período de onboard, tá certo? Então, o processo é esse, tá bom? Para firmar esse processo todo, o meu contrato com as clínicas, eu gerei eu tenho um modelo de contrato, tá bom? Que eu coloco ele como orçamento, né? E tem algumas coisas aqui para poderem ser firmadas, né, entre as partes. Depois de serem preenchidas, eu assino digitalmente e envio também para a clínica para poder ser assinado digitalmente. A partir desse momento a gente firmar um contrato, tá bom? Então aqui, dentro dessa parte do orçamento, eu tenho o nome do cliente, eu tenho referente ao que, né, extração de dados para migração, aqui ele vem o CNPJ da clínica, vem a data que a gente está fechando o negócio. E aqui eu tenho alguns pontos, alguns itens também, né, que eu já coloquei aqui para ficar bem claro de como funciona o processo. Por exemplo, depois que o contrato ele é assinado, automaticamente a clínica, né, querendo, no mesmo dia, na mesma hora, eu já entro no servidor, onde está armazenado aqueles bancos de dados do Odonto Company, para poder pegar, né, fazer uma cópia física, como está aqui, desses bancos de dados e colocar para dentro da minha estrutura. Né? O segundo ponto eu faço é a análise do banco de dados,
Tá bom? Essa análise do banco de dados é o seguinte, pessoal. Os bancos de dados Firebirds, eles são muito suscetíveis a erros, tá? Tanto físico como de caracteres inválidos de informações internas. Por exemplo, às vezes eu pego banco de dados de clientes que tem caracteres inválidos dentro da informação dos pacientes. Então, eu trato essa informação. Então, essa fase aqui de análise de dados, eu trato esses registros, a estrutura física também do banco de dados para evitar problemas, tá? Para poder, depois de fazer essa análise, eu passar para essa parte aqui da programação, tá? Porque senão ele dá erro. Então, essa parte da análise aqui eu faço, tá bom? Às vezes o processo, como eu coloquei aqui na observação, ele é um pouco demorado, dependendo da quantidade de dados que tem, né, no banco de dados gravado de informações. E depois disso vai para a parte da extração, que é justamente o que eu mostrei para vocês aqui, que gera os arquivos, tá bom? Então, essa parte da extração, ele vem o cadastro do paciente, ele vem a agenda, ele vem os dados clínicos, que é o corpo clínico dos pacientes, vem a parte do financeiro, a ortodontia. E aqui também eu coloquei uma observação que ele trata da parte das fotos, né? Dos documentos de raio-x, de PDF de cada paciente, tá? Porque o que acontece? Tem situações, não sei se vocês sabem, mas o Odonto Company ela é chamado também de Tech Care. Então, tem umas versões que o Clinicorp não trabalha, ou seja, eles não migram essa parte das imagens de raio-x para dentro da plataforma do Clinicorp que vocês vão utilizar. Então, quando não faz isso, essa parte é feita toda manual, né? Pega a foto lá de onde está armazenado localmente lá na máquina e joga lá dentro do Clinicorp. Mas, geralmente, agora, dos que eu estou fazendo, eles estão fazendo essa parte da migração também dos arquivos. Então, quando eu entro na máquina do cliente, nessa parte aqui, ó, da primeira aqui do orçamento, eu já colho também todas essas imagens e já mando para eles também independente, tá bom? Para poder eles já migrarem tudo junto, tá bom? Tem uma outra solução para isso aqui também, que eu vou mostrar mais um pouco à frente para vocês, que eu consigo visualizar, eu consigo disponibilizar, né, essas fotos de uma outra forma, tá bom? Bom, então aqui eu tenho um quarto item, que é a questão do envio, que eu já falei para vocês, que é a parte da validação, né, que está aqui no e-mail, né? Vocês lembram que eu envio para eles mandam para a gente de volta falando que a validação, ela ficou, desculpa pessoal, que ela deu ok, né, então está apto para fazer a validação. Então, o prazo que eu tenho de colher esses dados, de trabalhar esses dados, de analisar esses dados, de enviar esses dados para o pessoal do Clinicorp é de 48 a 72 horas, tá bom? Ou seja, nesse período que eu vou enviar e vou receber deles até 72 horas. Às vezes, pessoal, dá até 48 horas, tá? No máximo aí já está tendo a validação para poder estar tudo certinho para começar a migração dentro da plataforma do Clinicorp, tá bom? E aqui a questão de valores, tá? Que quando vocês entrarem em contato comigo, a gente vai acertar isso, tá bom? É bem tranquilo, tá, pessoal? Eu tive conversando com alguns CEOs aí de algumas clínicas, tá? E para poder ajudar o pessoal nessa fase de migração, eu diminuí o valor em 50%, tá bom? Trabalhar com dados é bem complicado, mas para poder ajudar entendendo a situação, eu fiz isso. E que situação é essa, João Herbert? Situação é que algumas empresas estão garantindo, né, que fazem essas migrações, mas eu estou recebendo muitas reclamações e fazendo até retrabalho de outras pessoas que prometeram e na hora os dados não estão 100% dentro da estrutura do Clinicorp, né? Até mesmo a Clinicorp, né, tem umas clínicas que, isso é um ponto bem importante, pessoal, que tem algumas clínicas que estão me procurando, que o pessoal do Odonto Company tem algum tipo de elo, de link, de homologação com o Clinicorp, que eles estão oferecendo, acho que é um sistema chamado Odonto Company CLI, ou então é Odonto Company CIS, é isso, Odonto Company CIS. Né? Então, os dados eles não estão sendo migrados completamente, então várias pessoas me procuram. Nesse cenário, demanda mais tempo, tá? Porque a clínica já está usando o sistema, então já tem dados sendo gravados dentro da plataforma, então para poder fazer uma outra migração, tem a questão de duplicidade, mas dá para fazer, tá bom? Então, para evitar isso, pessoal, eu entro nesse cenário, logo nessa parte de onboard, que evita problema, tá? Então, aqui na parte dos 50% é quando
ele é assinado digitalmente e eu pego o banco de dados, analiso e falo para a clínica que os dados estão aptos para serem trabalhados. Então, nessa primeira parte é pago 50% para mim, tá bom? Do caso aqui do que estou sendo contratado. E quando eles dão a validação via e-mail, é pago os outros 50%, tá bom? Por quê? Porque a partir da validação dada por eles, então já é com eles, tá? Isso não quer dizer, pessoal, que eu vou deixar o cliente ou a clínica de mão, tá? Negativo. Eu fico sempre atento, sempre eu fico perguntando como está o processo, tá? E me coloco à disposição. Porque, pessoal, vocês sabem que de repente pode dar algum tipo de problema, né? A parte da migração do pessoal do desenvolvimento, eles podem me procurar e questionar, Joel, esse dado, ele veio, Joel, esse dado tu pode consultar para mim se é desse jeito ou não. Então, sempre eu fico fazendo esse link com eles para poder sempre estar sendo 100% o processo de migração. Tá bom, pessoal? Eu acho que ficou bem clara essa questão, tá? Então, para fechar esse cenário, é assim que eu trabalho na parte da extração dos dados para fazer a migração das clínicas, tá bom? E agora nós vamos para um outro assunto, que é interessante também, que ele trata da pós-migração, tá bom? A pós-migração é assim, pessoal. Quando acaba a franquia, tem muitas clínicas que não querem mais utilizar o sistema do Odonto Company, né? Que é aquele Unisoft, que é o aplicativo que abre tudo, que tem para escolher lá o banco de dados, enfim, vocês sabem porque utilizam direto. Então tem pessoas que não querem utilizar para evitar problemas jurídicos, alguma coisa nesse sentido. Então, pensando nisso, eu também desenvolvo, né, a parte do sistema, tá? Essa tela que vocês estão vendo aqui é de um sistema de uma clínica, não tem problema nenhum mostrar, porque eu vou borrar os dados, tá? Mas para vocês entenderem como é que funciona, que eu faço e presto esse serviço também. Então, basicamente, o que o sistema faz? Ele vai ler o banco de dados, né, do Odonto Company e eu trago tudo para dentro dessa plataforma, tá bom? Vou fazer um login aqui para vocês verem como é que funciona. Aqui, pessoal, ela é bem simples o sistema, tá? É um sistema moderno que trata é, 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 de modo escuro, claro, de dashboard, enfim. É um sistema desses novos, tá? Que é bem fácil. A pessoa que pega e já está acostumado com os sistemas modernos se familiariza bem rápido com o sistema, tá? Então, como vocês podem ver aqui, é bem simples, tá? Eu coloco aqui o nome do paciente, tá? Ou o nome, pessoal, ou o CPF. Lembrando que esses dados eles estão sendo colhidos ou pegos de dentro do banco de dados, não tem nada a ver com o Clinicorp, dentro da estrutura do banco de dados que eu mostrei para vocês no início da gravação do Odonto Company, tá bom? Então aqui também eu posso consultar tanto pelo nome quanto pelo CPF, eu vou limpar aqui os campos, eu coloco no modo escuro que eu gosto bastante, tá bom? Eu vou colocar aqui o CPF, ele traz o mesmo modo, e quando eu clico em detalhes, aqui é uma coisa bem bacana. Quando eu clico em detalhes, ele vai trazer um overview, tá, de tudo que tem desse paciente. Nesse cenário aqui de exemplo, eu coloquei em Amil Antônio, né, para poder ele trazer os dados, ele traz o cadastro, ele traz o agendamento, ele traz o corpo clínico, ele traz os dados clínicos, ele traz o financeiro, ou seja, do que está em aberto, ele traz a anamnese quando tem, ele traz a parte do orçamento que esse paciente fez, ele traz o recebimento. Então ele traz tudo isso como se fosse simulando o sistema do Odonto Company, tá bom? E aqui embaixo tem uma parte bem interessante, tá? Ortodontia não veio porque esse paciente não tem, tá? Então lembro do que eu falei aqui no documento, vou voltar aqui da parte dos arquivos, que às vezes a Clinicorp não faz a migração, mas aí no meu projeto ele já traz isso. Então quando o paciente ele tem os raios-x e também PDFs, já consigo trazer aqui, ó, bem bacana, né? Então eu já trago aqui, por exemplo, eu clico aqui na imagem do paciente, ele já traz o que é do paciente. O PDF também, eu clico, ele já carrega o PDF do que é dessa imagem aqui também para a tela. Então, essa parte aqui ficou muito interessante também. Eu fiz isso a pedido de uma paciente, de uma clínica que não queria de forma alguma continuar utilizando o sistema do Unisoft, tá bom? Então, aqui essa parte é bem tranquila, né, pessoal, da consulta. Eu posso exportar, tá aqui, ó. Eu posso exportar, eu posso imprimir, eu posso gerar em PDF, eu posso fazer o que eu quiser, né, para controle interno, de repente tem alguma auditoria, alguma coisa que é necessário utilizar, então eu posso fazer essa geração da imagem PDF e também já posso também imprimir.
Tá bom, pessoal? Então deixa eu terminar de gerar aqui, porque são muitas informações que tem dentro de cada paciente. Então, mas eu acho que ficou bem claro para vocês, né, de como o sistema funciona. Deixa eu terminar de carregar aqui, pessoal. Está um pouco lento a minha máquina, mas ele vai dar certo, tá bom? Ó, carregou, tá? Ele traz aqui a logomarca, traz o que é e traz todos os dados do paciente. Bem bacana, né? Então, aqui na parte de configurações, ainda dentro do sistema, eu consigo pegar todos os usuários, tá bom? Obviamente que vai aparecer borrado aí para vocês, todos os usuários que estão cadastrados para fazer login. Eu posso criar um novo usuário, eu posso fazer login aqui dentro do sistema com um novo usuário, tá bom? Bem flexível, bem bacana. Eu tenho a parte de documentos, tá bom? Que é justamente aquela parte que eu mostrei para vocês, onde traz os documentos do paciente. Eu tenho que parametrizar onde estão esses documentos. Vou mostrar para vocês aqui, nesse cenário, eu coloquei aquele paciente IAMIL, né? Então, eu só preciso colocar onde estão armazenados. Geralmente, pessoal, fica armazenado dentro do Unisoft, dentro de uma pasta chamada documentos. Aí ficam todas as subpastas criadas com todos os nomes do paciente lá dentro. Tem as imagens, né, de cada paciente. Então, eu simulei justamente isso aqui. Tá? Eu vou abrir aqui o D, onde está configurado documentos, ó. Vou voltar de novo lá, tá? Aqui, ó, D documentos, tá bom? Então aqui eu tenho todas as pastas que eu montei de exemplo e tem justamente a Amil, ó. A Amil Antônio, que é aquela que eu fiz a consulta, lembra? Então aqui dentro eu tenho tudo relacionado a essa paciente e é isso que eu carrego lá. Então, quando eu faço a pesquisa, por exemplo, Abraão Lucas Lima, ele já vai pegar o Abraão Lucas Lima, se tiver aqui dentro dessa parametrização da pasta de documentos, e já vai trazer dentro do dashboard, carregando aqui, trazendo todas as informações do paciente. Tá bom, pessoal? Esse é o trabalho que eu faço pós-migração. Tem algumas outras informações, tá bom? Que a gente pode, né, falar a respeito dos dados, do banco de dados de vocês, junto ao Odonto Company. E para não ficar muito extenso aqui esse vídeo, quando vocês me contactarem, eu tenho certeza que vocês vão me contactarem para a gente fazer uma parceria. Aí a gente pode, né, trazer mais informações, tá bom, pessoal? Então eu finalizo aqui, tá bom? Aqui está aparecendo aqui os meus telefones, o meu e-mail, tá bom? E para vocês entrarem em contato comigo. E assim, pessoal, eu não faço só esse trabalho de migração, tá? Eu atendo várias empresas a nível de Brasil, me contactam para fazer diferentes tipos de trabalho, como vocês podem ver aqui, tá? Então, para tudo ter uma solução, ter uma segurança, ter um processo para ser feito, tá? Até mesmo formatação de computadores eu estou fazendo remotamente, tá bom? Então, se vocês quiserem, né, mais informações, fazer uma parceria de sucesso, eu estou aqui, tá? Para a gente formar aí uma parceria. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que ficou bem claro. Se não ficou, pode me contactar, que a gente tira as dúvidas. E obrigado, um forte abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tá? Fique com Deus.